O Senhor esteja com vocês. Oramos. Amado Pai, que no nosso falar e no nosso ouvir, o Teu nome seja entre nós santificado, o Teu reino venha, a Tua vontade seja feita. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fico muito honrado de poder falar à Convenção Nacional da Igreja. Agradeço ao convite feito pelo presidente Geraldo, já há algum tempo. Eu confesso que, a exemplo dos que me antecederam aqui, alguns manifestaram isso, é uma grande alegria estar aqui, mas as pernas tremem. Afinal de contas, não apenas esse é um grupo muito querido, que representa a nossa querida igreja, mas eu tenho aqui um grupo de um grande sinédrio da igreja, que poderia estar pronto a fazer uma fogueirinha. Mas eu confio, acima de tudo, na misericórdia de Deus e de vocês. Queridos irmãos, ministério pastoral, pastores sob o Supremo Pastor. Deixa eu perguntar, o pessoal lá do fundo consegue ouvir bem? Ótimo. Aqui conseguem ouvir também? Então tá. Eu vou pedir a licença de vocês e da mesa para me movimentar um pouquinho, porque eu deixei sobre a mesa a minha colinha. Eu prefiro não ler aquilo que eu tenho preparado, mas em alguns momentos, para eu não me perder, eu vou recorrer à minha cola. Então não estranhe. Quando o pastor Geraldo me convidou para trabalhar este tema, ele me deu algumas dicas muito importantes. E eu tentei segui-las, pastor Geraldo. Não sei se eu fui totalmente fiel ao seu pedido. O pastor Geraldo, ele colocou algumas perguntas para mim, que ele achava que seria importante conversar neste momento. O que é o ministério pastoral, afinal de contas? Para que ele serve? Alguma coisa sobre o processo do chamado. E aí uma coisa muito importante que ele me disse é a expectativa que a igreja, a comunidade, a liderança tem na chegada de um pastor. O que se espera do pastor? E ainda, algo bem importante também, presidente, quando o senhor me disse que gostaria de algo de forma prática, especialmente para os leigos. Pastores, quiserem voltar para o seu quarto, talvez preparar o sermão no próximo final de semana, ou se não, fiquem aí. Eu não sei se nós já falamos suficiente sobre o ministério pastoral. Aliás, nós tivemos aí período de concílios de pastores em que o grande tema foi o ministério. Falamos sobre isso em vários encontros, em várias lives, em grupos de estudo. Mas, na verdade, porque o ministério pastoral foi instituído para o bem do rebanho de Cristo, nós nunca deveremos deixar de falar nele. Porque o rebanho de Cristo é precioso. Eu coloquei um subtítulo aqui na nossa fala de hoje, o ministério pastoral, pastores sob o Supremo Pastor. E vocês entenderão daqui a pouco porque eu coloquei este subtítulo aí. Então vamos ver aqui se vai funcionar a nossa... Sim. Eu proponho o seguinte para nós hoje, não preciso dizer apoiado, foi uma maneira de falar, né? Nós vamos trabalhar em três momentos, ou 4, dá para dizer assim.
Numa introdução, eu gostaria de trazer brevemente alguns destaques sobre o ofício pastoral. Coisa que todos nós sabemos, mas que é sempre bom a gente lembrar. Num segundo momento, que será o mais longo da nossa fala, eu recorri a um texto bíblico que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje de manhã. Logo depois disso, nós teremos um momento para perguntas. E nós colocamos ali um número de WhatsApp, que é o número da IELB, e nós vamos pedir que vocês então dirijam perguntas para este número, e então a mesa vai nos ajudar para coletar essas perguntas, e eventualmente reunir perguntas semelhantes, mas isso não significa que vocês não poderão fazer a pergunta no microfone. Eu espero que no final nós tenhamos ainda algum tempo e vocês possam então também fazer sua pergunta, mas à medida em que nós formos conversando aqui, fiquem à vontade para mandar já a sua questão para aquele número. E aí, então, ao final, numa parte mais breve, eu coloquei ali pensando em voz alta sobre o ministério da IELB hoje. Então, começamos com o ofício pastoral, alguns destaques. E aqui eu queria colocar que o ministério pastoral está em destaque. Tem muita coisa sendo dita e muita coisa acontecendo quanto ao ministério. Não só na IELB, mas no Brasil em geral. Por exemplo, eu já ouvi colegas dizendo que em determinada região do país, quando eles chegam lá e vão querer, então, talvez no começo do seu ministério, né, comprar lá o fogão, a geladeira, aí eles chegam no comércio e alguém pergunta, qual é a sua profissão? E ele responde, pastor. E aí o outro pergunta, mas você não trabalha? Ou então, não, para pastor não tem crédito. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso. Uma situação extremamente constrangedora. Eu lembro quando eu era pré-estagiário, ajudando o pastor, e furou o pneu do meu carro. Meu não, era do meu pai, né? Ele deixava eu usar. E aí eu fui levar num concerto, que ficava na rua da igreja. E aí, enquanto a gente espera, vai conversando ali com, né, o camarada está trabalhando, vai aquele papo todo, e ele pergunta, o que você faz da vida? E eu disse, atualmente eu ajudo aqui o pastor da igreja, aqui, ó, fica uma quadra. Daí ele disse assim, ajudando em quê, pastor, não trabalha? Bom, pelo menos ele consertou o meu pneu do carro. Ser pastor nem sempre é tão nobre na opinião popular. Talvez até já tenha sido mais no passado. E aí tem outras questões. Tem muito pastor na política. E aqui eu não estou me referindo em absolutamente nada quanto ao que foi discutido ontem, mas especificamente, ou talvez tenha a ver sim, mas especificamente quanto àqueles pastores de denominações que hoje atuam, por exemplo, no Congresso Nacional, inclusive formam um bloco, que nem sempre tem a melhor fama. Eu não estou aqui para fazer julgamento nenhum, e não estou julgando. Mas na opinião popular de muita gente, pastores na política nem sempre são o melhor exemplo. O que é trágico, o que torna difícil o trabalho de um pastor, tendo essa carga. Agora, por outro lado, a IELB tem o Dia do Pastor, como outras igrejas também têm, e quem acompanhou o Facebook esses dias viu quantas comunidades homenagearam seu pastor. Aliás, domingo passado eu estava sentado ali no segundo banco, né? Sabe como é que é? Luterano sempre senta no mesmo lugar. Segunda fileira de cadeiras, bem à direita. Seu Oswaldo sentado atrás de mim com a esposa dele, sempre ali. O Léo sentado um pouco aqui à esquerda, projetando. Você fecha o olho e sabe onde todo mundo está sentado. E aí terminou o culto, e o presidente da congregação, o Tiago, está por aí ele veio com um pacote para dar para o pastor Silvio, que está aí também, e deu o presente para ele.
Daqui a pouco veio uma outra pessoa da diretoria e deu um presente para mim. E eu disse, mas eu não sou pastor aqui, sou um membro. Eu falava, mas o senhor prega de vez em quando. Uma dica para quem não é pastor de congregação, viu? Olha que valeu a pena, valeu a pena. Alguns chocolatinhos eu levei lá para o meu gabinete, porque eu não quero perturbar minha esposa com tanto chocolate. Dentro desse quadro do ministério hoje, a IELB enfrenta um desafio muito grande. Candidatos ao ministério. Nós temos tido uma redução de número de candidatos. E isso não é próprio só da IELB. Igrejas irmãs luteranas, igrejas históricas em geral, têm sofrido uma queda no número de candidatos ao ministério. E a gente deveria perguntar muito seriamente por quê. Eu não tenho a resposta, eu tenho algumas ideias a respeito. Mas a gente deveria talvez fazer uma pesquisa um pouquinho mais detalhada e cuidadosa. Graças a Deus, para o próximo ano, nós temos agora 21 jovens trabalhando no preparo para ingresso no seminário. Esperávamos 30, pelo menos, porque há grandes desafios para a igreja num futuro próximo. Ainda outro aspecto que é importante, pastores da IELB estão sendo convidados para trabalhar no exterior, e vocês estão acompanhando isso. O Projeto Aliança tem convidado pastores da IELB para atuar na missão e na educação cristã em igrejas irmãs. Inclusive tem gente, eu tenho alguém na minha casa mesmo que faz essa pergunta para mim o tempo inteiro, está faltando pastor na IELB e vão mandar pastor para fora. E eu tenho que dizer, querida, eu espero que ela não esteja assistindo. Benzinho, pode fazer tuas compras, tá? Para que mandar pastor para fora se falta pastor na IELB? A resposta que eu tenho dado é: o evangelho não tem limites. A igreja não tem fronteira. A IELB é tão igreja quanto a igreja do Quênia, ou de Moçambique, ou da Estônia, ou sei lá de onde tudo. Então, o ministério, na verdade, ele vive um certo paradoxo hoje. Há questões muito complicadas que afetam o trabalho do pastor, e há bênçãos extraordinárias, que a gente jamais poderia imaginar ou planejar, mas que Deus coloca no nosso colo, e a gente tem que fazer alguma coisa daí. Esse é o ministério. E aí agora eu gostaria de dirigir uma pergunta para os queridos irmãos leigos. E eu aproveito para dizer que o termo leigo, eu sei que tem gente que não gosta, porque leigo pode significar alguém que não sabe. Eu sou leigo no assunto. E eu gosto muito, por isso, olhar o termo. E aí talvez dá para a gente discutir um pouquinho, né, se a etimologia está correta, mas o termo grego laikoi. Vocês acharam que ia estar livres do grego, né, meus alunos de grego aí? Laikoi, que vem da palavra laos, povo. Leigo originalmente significa alguém do povo, ou seja, alguém do povo de Deus. Uma palavra bonita, povo de Deus. Então, povo de Deus, eu queria lhes perguntar, o que você espera do seu pastor? Qual é a característica mais importante de um pastor? O que você considera que para ser um bom pastor, ele tem que ter, ele tem que fazer? E antes ainda de vocês responderem, eu gostaria de conectar meu computador primeiro, de novo, mas eu gostaria de dizer uma coisa para vocês que me parece importante quando a gente trata do assunto do ministério. A gente é lembrado de vez em quando que a pessoa do pastor deve ser distinguida do ministério como tal.
Alguém até sugeriu, eu acho que está aqui no plenário, com muita sabedoria, que a gente poderia falar do dia do ministério, ao invés de falar do dia do pastor. Mas não dá para a gente separar. Não dá para separar. Como é que você separa o ministério da pessoa do pastor? Mas acho que é importante a gente distinguir. Quando a gente pensa no ministério, é inevitável pensar na pessoa do pastor. E eu queria que vocês agora, e não só os leigos, mas os colegas pastores também, pensem nos pastores que vocês já tiveram. Lembrem deles agora num minuto. Tenham em mente o seu pastor ou pastores e o impacto que eles tiveram na sua vida. E eu quero tomar a liberdade aqui de lembrar os meus pastores. O meu primeiro pastor foi, e aí desculpem se vocês não enxergam lá atrás, eu sei que está pequenininho, é o pastor Carlos Henrique Vart. Ele me batizou lá na comunidade de São Paulo, de Novo Hamburgo. Eu lembro muito pouco dele, porque eu saí de lá com 2 anos e depois, mais adulto, eu o vi talvez 1 ou 2 vezes. Mas ele me batizou. Deus usou-o para que eu pudesse ser lavado do meu pecado. E eu lembro com muito carinho dele. Eu não vou poder falar de todos, senão eu vou gastar a manhã inteira, porque eu fui muito agraciado com pastores. O pastor Gustavo Schultz, lá da Concórdia de Porto Alegre, lá dos meus 2 até os 6 anos, é o pastor que convidava a gente para ir para a escola dominical. Eu lembro de algumas coisas daquela época, eu era pequeno, mas eu lembro. Por exemplo, eu lembro que tinha uma parte do culto que dizia, como era no princípio, agora é. E eu pensava, está terminando o culto. Daí eu, claro, me enganava. É que depois eu ia para a escola dominical, então tinha certa razão, né? Pastor Gustavo. Pastor Norberto Ott, ele me confirmou. Faleceu muito cedo. Para nós, pelo menos, muito cedo. Pastor Valdo Weber, eu acho que ele está por aí. Queridíssimo pastor Valdo Weber, trabalhou junto com o pastor Norberto, e acho que ele viveu junto conosco da congregação os momentos mais difíceis da vida. Quando no culto cantate, no domingo cantate, domingo depois da Páscoa, o pastor Norberto e ele, cada um deles apresentou uma mensagem naquele culto, muito lindo, muito lindo. E o pastor Norberto, ele teve um infarto naquele momento. Foi muito impactante, claro, né? Mas enfim, vivemos aquilo, os resgatados do Senhor. Esse foi o tema do sermão dele, 1976. Queridos pastores, pastor Eugênio Dauenheimer, não sei se ele está aqui hoje, pastor emérito, querido pastor com quem eu pude trabalhar, fez meu casamento, e entre os outros que vieram, foi muito importante para que eu fosse ao seminário. Pastor Steven Albers, esse eu tive como pastor quando estive em St. Louis por 1 ano e meio, minha família ia numa congregação chamada Glendale, e uma pessoa queridíssima também. Pastor Edelberto Stachowski, deve estar por aí, foi meu pastor quando eu cheguei em São Leopoldo. O pastor Cláudio dos Santos, também deve estar aí, também meu pastor. Eu podia falar muito de cada um deles, seria muito bom, gente querida demais. O pastor Marcos Fester, pastor Arthur Benevenuti, que agora está atuando fora do país, como missionário, e o pastor Silvio Souza, meu pastor atual. Eu gostaria muito de falar um pouco de cada um deles, mas eu sei que ia ficar um pouquinho constrangedor para eles. Vocês não me entenderam. É que eu sei que eles iam ficar constrangidos, porque todos eles são ótimos. E eu ia falar muito bem de cada um. Mas eles são muito diferentes um do outro. Eu não vou acentuar a característica de cada um, porque uma vez quando eu era conselheiro da GELB, nós éramos 2 conselheiros, o pastor Erni Zaibert e eu. Não sei se o Erni está por aí. Querido pastor Erni.
E aí então, o Jairo era o presidente, e vocês conhecem o Jairo, ele gosta de, né, falar alguma coisa numa hora, e ele disse num certo momento assim: nós temos 2 conselheiros, um deles é o pastor Erni. O pastor Erni é aquela palavra de sabedoria, profundidade. Pastor Gerson, ele é jovem como nós, está sempre junto com a gente. Daí depois a filha do Erni chegou e disse assim: um é velho e o outro é burro. Querido Jairo. Mas eu digo isso por quê, gente? Porque pastores são muito diferentes um do outro. E eu sei que cada um de nós, e eu fiz uma pergunta para os leigos: o que você espera do pastor? A gente tem uma imagem, a gente faz um ideal, todos nós imaginamos: eu quero que meu pastor seja desse jeito. Se eu pudesse juntar características de todos eles, seria o super pastor. Mas todos eles são ótimos. Sabe por que eles são ótimos? E eu vou dizer por quê. Porque todos eles pregaram e pregam Jesus Cristo. Todos. Todos eles fundamentam e fundamentaram a sua pregação, ensino, aconselhamento, orientação na palavra de Deus. Segundo o que nós confessamos nas confissões luteranas. O que eu quero mais de um pastor? Tem gente aí que é extremamente hábil na música, outros não. Tem gente aí que fala com uma habilidade extraordinária, outros são tímidos. Tem gente que chega no lugar e um mês depois já sabe o nome de todo mundo. Né, Cláudio? Tem outros que demoram um pouquinho mais, é o meu caso. Então, pastores são diferentes. A gente tem um molde de pastor na cabeça, mas no fundo, o que a gente precisa mesmo é de um pastor sob o Supremo Pastor. Então, o que esperar do meu pastor? Eu sei que tem muita coisa que a gente espera. Por exemplo, eu espero que ele me dê orientação na palavra de Deus. Que ele me ajude, por exemplo, quando eu tenho dúvidas. Que eu possa chegar para ele e perguntar para ele. Eu espero do pastor aconselhamento. Que eu possa chegar lá e falar com ele e ele vai me dar bons conselhos a partir da palavra de Deus. Eu espero do meu pastor ser alguém em quem eu posso confiar. E que se eu falar para ele uma coisa da minha vida, um pecado meu, ele vai saber que o que eu preciso não é um tapinha nas costas, mas é uma palavra de absolvição e do segredo confessional. Eu preciso confiar no meu pastor. A organização de trabalhos na igreja é bom, né? É bom a gente ter um pastor que saiba organizar tudo direitinho, em cima daquilo que Deus quer para a sua igreja. E uma vez alguém me disse: o que eu espero de um pastor é que ele seja meu amigo. Meu amigo. E eu quero dizer para vocês que eu penso que tudo isso aqui é muito bom e tem o seu lugar. Mas nós precisamos ir um pouquinho adiante. Quando falamos do ministério pastoral, nós precisamos voltar à base, voltar ao fundamento, voltar ao próprio Senhor Jesus Cristo. E naquele período em que Jesus esteve com os discípulos entre a ressurreição e a subida ao céu, ele ensinou muitas coisas ainda, nos diz lá o livro de Atos, mas entre outras coisas ele os dirigiu para fora. E ali nós encontramos a instituição do ofício do ministério. São esses textos que as confissões luteranas gostam de citar para
a instituição do ministério. Vejam o que Jesus diz naquelas palavras dele antes de subir ao céu. Façam discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Poderíamos acrescentar aqui o texto de Marcos ainda, pregue o evangelho a toda criatura, ou de Lucas, que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão de pecados, ou de Atos, vocês serão minhas testemunhas. Enfim, mas são palavras que as nossas confissões gostam de citar para falar sobre a instituição do santo ofício do ministério. É isso que a gente espera do pastor. Hoje eu sou membro de uma congregação, e quando eu vou ao culto, ou no estudo bíblico, ou em qualquer momento, o que eu espero do meu pastor, como eu esperei de cada um dos anteriores, é isso aí. Que ele oficie os meios da graça em nome e lugar do próprio Cristo. Que ele traga de maneira gratuita aquilo que é gratuito, o perdão dos pecados em Jesus Cristo. E aí a gente vai um pouquinho para as nossas confissões da igreja. Dizem que a nossa carteira de identidade é a Confissão de Augsburgo. E lá na Confissão de Augsburgo, e desculpe aí pessoal lá de trás novamente, eu sei que está pequenininho, mas isso é apenas para a gente entender a estrutura. A Confissão de Augsburgo, que na verdade não é uma confissão luterana, mas é uma confissão ecumênica. Todo cristão pode confessar a Confissão de Augsburgo sem problema, porque ela é bíblica e cristocêntrica. E ela começa com o artigo de Deus, depois o pecado, depois quem é o Filho de Deus e a justificação. E aí, o artigo 5º, esse é muito interessante porque ele é diferente de todos os outros. Cada um dos artigos da Confissão de Augsburgo começa dizendo: as nossas igrejas ensinam. E o artigo 5º, ele começa dizendo: para que alcancemos esta fé. Ou seja, ele está diretamente ligado ao artigo anterior, o 4, que fala da justificação pela fé, que fala que nós somos justificados diante de Deus por causa de Cristo mediante a fé, pela graça de Deus. Então o artigo 5º, que tem como título o ministério da pregação, o ofício da pregação, ele vai dizer: para que alcancemos esta fé, foi instituído o ministério, que deve ensinar o evangelho e administrar os sacramentos, pois a palavra e os sacramentos são como instrumentos, nos quais é dado o Espírito Santo, que opera a fé, onde e quando agradar a Deus naqueles que ouvem o evangelho. Isto é, que não é pelos nossos méritos, mas por causa de Cristo, que Deus justifica aquele que crer, que é recebido na graça por causa de Cristo. Então, meus irmãos, as palavras de Cristo aos apóstolos, que são palavras da instituição do ministério, elas ecoam também na Confissão de Augsburgo, a nossa carteira de identidade, de que o ministério existe para pregar o evangelho e administrar os sacramentos. Talvez alguém vai dizer: mas isso é tão óbvio. E quem já teve aula comigo deve ter ouvido quando eu digo: aquilo que é óbvio tem que ser repetido, para que continue sendo óbvio. Porque daqui a pouco pode se tornar uma novidade. Eu diria, é tão simples isso, não é? Tão simples. O que a gente espera do pastor? Que ele pregue o evangelho, que ele anuncie Jesus Cristo com clareza, com pureza, de acordo com a Escritura, com as confissões luteranas do seu lado, que ele batize, o sacramento que traz pessoas para o reino de Deus, que ele absolva, que ele perdoe pecados do pecador arrependido, e retenha daquele que não se arrepende enquanto ele não se arrepender, que ele distribua o corpo e o sangue de Jesus, que dá perdão de pecados. O que a gente espera do pastor é que a gente, quando vai ao culto e tem na nossa frente o pastor como representante de Cristo, e ele usa um talar,
para que a gente não olhe para a pessoa dele, mas para que a gente lembre que ele é um servo. O que eu espero é que eu saia de lá e que eu possa morrer em paz. Pode parecer meio dramático, né? Mas não é o que a gente espera. Que pelo Evangelho nós tenhamos a convicção de que estamos com Jesus e vamos ficar com Ele. E caso Ele não nos chame, que a gente vai continuar atuando como servos dEle aqui neste mundo. É isso que a gente espera do pastor, não é isso? Sim, tem tanta outra coisa que tem para fazer. E a gente espera muitas coisas do pastor. Mas isto é o fundamental. E aí eu vou deixar uma pergunta no ar que eu não sei se eu vou responder ao final. Mas a pergunta que a gente poderia fazer aqui é: para que isso aconteça, para que o meu pastor faça aquilo que Cristo mandou ele fazer, aquilo que as nossas confissões dizem que ele deve fazer, o que é preciso acontecer? Conosco como igreja e com o próprio pastor. O que tem que acontecer para que eu sempre possa ter isso aí do meu pastor? Eu vou deixar a pergunta no ar, tá? Muito bem. Boa notícia, terminou a primeira parte. Quando eu pensei sobre esse estudo, eu fiquei pensando, sei lá, né? Eu fui treinado para ensinar a Bíblia, como todos os pastores aqui. E eu confesso para vocês que quando eu estou na dúvida sobre algum tema, eu recorro à palavra de Deus. Eu fiquei pensando qual é o texto que a gente poderia pegar como base. E foi numa leitura dessas minhas que eu reli o texto da primeira de Pedro e achei que ele seria muito interessante para nós refletirmos hoje pela manhã. Então, eu trago esse texto que vocês conhecem, primeiros versículos do 5º capítulo da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, onde ele diz assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Esse é um texto, então, do apóstolo Pedro, em que ele fala aos presbíteros. E aqui é importante que a gente, ao menos, lembre que presbítero é um termo que já vem lá do Antigo Testamento, foi traduzido para o grego, são os anciãos do Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento é um termo aplicado para o pastor na igreja. Talvez porque originalmente se escolhiam pessoas com mais experiência de vida. Eu não estou dizendo velhos, estou dizendo cronologicamente abençoados. É como eu costumo me apresentar, aumenta a autoestima. Talvez por isso eles eram chamados de presbíteros, que é um termo que originalmente dá a ideia de ancião. Mas enfim, é o termo preferido pelo Novo Testamento para falar de pastor. E é o termo para pastor. O presbítero do Novo Testamento não é um líder leigo da igreja, por exemplo, como acontece em outras denominações. O presbítero do Novo Testamento é o pastor. E aí o Pedro diz aos presbíteros que há entre vocês, e vocês lembrem que a carta de Pedro ela é escrita não para uma comunidade, mas para uma região, para cristãos que estão espalhados em toda uma região. Então ele fala para mais pastores aqui, para mais congregações, né? E ele diz lá, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles. É interessante isso aqui que o Pedro, ele se coloca
ao lado dos presbíteros, ao lado dos pastores. Ele não se coloca como o apóstolo que ele é. Ele poderia ter dito, eu como apóstolo, mas eu como um co-presbítero, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui há uma certa dúvida entre aqueles que estudam o texto, se Pedro está aqui se referindo ao fato dele ter testemunhado o sofrimento de Cristo, pessoalmente, ou se ele é testemunha no sentido de falar do sofrimento de Cristo, ou ainda uma terceira alternativa. Ao menos um autor, um comentarista bíblico, ele sugere que, pelo contexto desta frase toda, por aquilo que vem no capítulo 4, nós podemos até entender algo um pouco diferente. Lá no final do capítulo 4, aliás, toda a carta de Pedro, ela fala muito sobre os sofrimentos dos cristãos. Cristãos são perseguidos, provavelmente naquela época, não tanto por uma perseguição violenta e aberta e declarada, mas muito mais uma perseguição moral. Falava-se mal dos cristãos, né? Então, no capítulo 4, Pedro termina exatamente falando sobre isso. Ele fala sobre como há um sofrimento dos cristãos. E então, alguns autores acham que quando ele fala testemunha dos sofrimentos de Cristo, a palavra testemunha na língua grega é mártir, que depois acaba tomando um outro significado na história. Mártir é aquele que perde a vida ou entrega a vida por causa da fé. E alguns autores acham que o Pedro já está dando alguma ideia sobre isso, que ele se coloca ao lado da igreja como alguém que também está sofrendo por causa do Evangelho. O Pedro não é um teólogo da glória, ele não é um teólogo que diz, tudo vai dar certo, vai ser maravilhoso, nada de mal vai acontecer, basta ser fiel e tudo vai dar certo. Ele diz, não, a gente sofre, a gente é perseguido por causa da nossa fé. E ele se coloca ao lado. E ele continua dizendo, mas ainda também coparticipante da glória que há de ser revelada. Deixa eu pegar um pouquinho da minha colinha aqui. Coparticipante da glória que há de ser revelada. Quero falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas... Obrigado, Aline. Mas a gente tem que se perguntar de vez em quando, como pastor, qual é a coisa que me dá mais alegria sendo pastor. Eu quero mais adiante voltar um pouquinho, mas aqui o Pedro já nos dá alguma dica. Ele diz, eu sou um co-participante, ou seja, eu participo junto com vocês da glória que será revelada. Sim, o Pedro fala de glória, mas não de glória nas nossas realizações. Ele fala da glória que será revelada, e será revelada por Cristo, na sua vinda. Uma observação que eu anotei de um estudioso, quando Pedro se coloca como presbítero como eles, ou seja, ele se coloca ao lado dos pastores da igreja, ele não está aqui usando a autoridade apostólica, ele não está falando de cima para baixo, ele está falando com os seus companheiros no ministério. E um comentarista disse uma coisa que eu achei bem interessante, ele disse assim, o Pedro não estava aqui simplesmente manifestando modéstia, ele não estava só sendo modesto, ele não estava, por assim dizer, saindo de um patamar e descendo. Na verdade, o que ele estava era pegando os pastores e elevando-os. Ou seja, em outras palavras, a autoridade que Cristo deu a ele como apóstolo e o mandato que Cristo deu a ele como apóstolo é a autoridade e o mandato que Cristo dá aos pastores. Pastores são todos iguais. Mais tarde, no segundo século da igreja cristã, começa a haver uma distinção. Você tem diáconos, tem presbíteros, tem bispos. Mas para o Novo Testamento, o termo bispo é o pastor. Porque o bispo significa aquele que olha todo o trabalho, que tem diante de si todo o trabalho, que cuida de todo o rebanho.
Então o Pedro não está simplesmente aqui sendo modesto, dizendo, eu estou junto com vocês. Ele está dizendo, vocês estão junto comigo. Vocês fazem o mesmo trabalho que eu recebi de Jesus Cristo. E aí o Pedro vai dizer, eu peço que, foi demais, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Pastorear. Pastorear é uma metáfora. Aliás, vamos lá, é uma figura de linguagem. Porque o pastor originalmente é o que cuida das ovelhas, ou então o rei de Israel. Os reis eram chamados de pastores. Assim, por exemplo, o profeta Ezequiel utiliza o termo pastor. Mas o pastor, na nossa visão, e também naquela época, era basicamente aquele que cuidava das ovelhas. Então, o Novo Testamento usa a figura do pastor. Até porque alguém disse, eu sou o bom pastor. Usa essa figura tão bonita para alguém que cuida do rebanho. E aí tem um detalhe bem interessante. Eu andei dando uma olhadinha em algumas traduções diferentes da Bíblia, e vocês devem ter traduções diferentes também. Por exemplo, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Cuidem bem. E o detalhe curioso é que no texto original que o Pedro escreveu, o texto grego, ele usa duas palavras que aqui são traduzidas por uma. E a gente pode quebrá-la, sim, pode entendê-la, sob dois aspectos. Ali onde está pastoreiem, ou então na nova tradução, cuidem bem, o texto original de grego, do Pedro, usa uma palavra que lembra especificamente ser um pastor, e a outra palavra que significa cuidar. Então vocês notem que cada uma das versões acabou optando por uma delas, que inclui a outra, evidentemente. Então o que é o pastorear? O pastorear é cuidar. Aliás, essa palavra cuidar, no texto original, é a que dá origem ao termo bispo, ser um bispo. Então o bispo é aquele que cuida, ele cuida da igreja. Ele cuida como? Ele cuida pela pregação do Evangelho. Então, pastorear, e pastorear o rebanho que é de Deus. Quando eu olhei esse texto, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu acho que alguns de vocês devem estar lembrando também. Quem escreveu esse texto foi o Pedro, e ele fala de pastorear o rebanho. E aí eu lembrei que o Pedro teve aquela conversa muito interessante com Jesus, registrada no final do Evangelho de João. Eu vou ler para vocês aqui na Almeida Revista Atualizada. Eu tenho a Nova Almeida na minha mesa lá e uso, mas essa minha aqui é aquela, né? Sabe como é que é aquela do coração, né? Então, vamos lá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Eu sei que os pastores aqui, eles já devem ter trabalhado esse texto e vão notar que tem palavras diferentes lá para amar, para conhecer e até mesmo para pastorear. Mas não me parece que esse é o ponto fundamental aqui. O ponto aqui que nós normalmente destacamos, e me parece que é correto, é que Jesus pergunta 3 vezes para o Pedro
Isso lembra que 3 vezes o Pedro negou. E assim, isso é uma palavra, deve ter sido uma lei muito dura para o Pedro. 3 vezes Jesus perguntar, e talvez o Pedro lembrar, por 3 vezes eu neguei. Agora tem uma outra maneira de ler esse texto também. E um dos pais da igreja nos ajuda nessa leitura. Um homem chamado João Crisóstomo, que viveu na segunda metade do século IV e no começo do século V. Ele tem um livro que fala sobre o sacerdócio, sobre o ministério pastoral, muito interessante. E ele vai abordar um outro aspecto dessa palavra, desse diálogo entre Jesus e Pedro, que parece que está refletido aqui também. Quando Jesus 3 vezes diz para ele, tu me amas, então pastoreia o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. O Crisóstomo vai dizer o seguinte, e aí eu peço desculpas novamente para os meus queridos amigos que estão lá atrás, que provavelmente vai ficar pequeno, mas eu vou ler para vocês aqui então. Palavras do João Crisóstomo. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Aqui o mestre pergunta ao discípulo, amas-me? Para demonstrar quanto o preocupa o pastoreio dos seus rebanhos. Jesus não queria submeter à prova o amor de Pedro, o que já se tinha evidenciado por uma série de fatos, mas intencionava mostrar a Pedro e a todos nós, quanto ele próprio amava a sua igreja, a fim de que nós desenvolvêssemos todo o nosso zelo ao entrarmos no seu serviço. Porque Deus não poupou o próprio Filho, o único, mas entregou-o por todos nós. Fê-lo a fim de reconciliar os seus inimigos e conseguir para si um povo exclusivamente seu. O que o João Crisóstomo ele acentua aqui, quando ele olha para esse texto de Jesus e Pedro naquele diálogo, é que, sobretudo, ao Jesus perguntar, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, o meu rebanho, Jesus estava conectando o ministério pastoral com o amor a Ele. Por que você é pastor? Por amor a Jesus. Por que vocês, leigos, irmãos queridos, têm pastor? Porque Jesus ama o rebanho. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre ministério. O tema dessa manhã é o ministério pastoral. Mas eu não posso entender o ministério pastoral dissociado do amor de Jesus pela igreja. O ministério não existe como um status, ele existe como um serviço para o bem da igreja. Porque Jesus ama a igreja. E ele conecta o Pedro e cada presbítero, cada pastor, ao seu amor. Ele chama o pastor para o lado dele e diz, tu me amas. E aqui o Crisóstomo vai dizer, Jesus não está querendo colocar o Pedro à prova. Interessante essa interpretação dele, ela é diferente do que a gente normalmente tem. Que parece que ele está realmente querendo colocar o Pedro na parede. Mas o Crisóstomo entendeu isso de uma maneira positiva. Ele entendeu que o ministério está ligado ao amor de Jesus pela igreja, ao amor do pastor por Jesus e pela igreja. Isso nos lembra um outro texto, que é muito interessante, que foi, aliás, lema de uma formatura há 3 anos, se eu não estou enganado. Acho que foi, né? Os formandos aí estão aí. Está lá o Fábio Doiner, que era um dos formandos. E o lema deles foi tirado de Atos 20. Olhem a linguagem que aqui o apóstolo Paulo utiliza, como ele é semelhante à linguagem do Pedro. Ele diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aliás, aqui tem um detalhe, quando começa esse texto todo, diz lá que o Paulo convocou os presbíteros da igreja. E aí ele chama os presbíteros de bispos, e diz que eles pastoreiam. É para a gente notar como presbítero, pastor, bispo é a mesma pessoa, apenas enfoca aspectos distintos. O aspecto presbítero dá aquela ideia de alguém que está lá,
uma experiência para aconselhar, orientar. O aspecto bispo dá essa ideia de cuidar, o pastor alimentar o rebanho. Tudo isso compõe, então, a figura do ministro da palavra. Cuidem de vocês mesmos. Aliás, essa frase aqui, se for tirada do contexto, cuida de ti mesmo. Que está cuidando da minha vida? Mas aqui o Paulo é muito positivo. Ele diz, cuidem de vocês próprios. Aliás, ele diz isso para o Timóteo também, na carta. Vocês têm que ter cuidado de si próprios. Vocês são pessoas que precisam de cuidado. Eu vou falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. E cuidem de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Afinal, vocês vão pastorear a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Sim, Deus Filho, Jesus Cristo, o Senhor da igreja, derramou sangue para ter a igreja. Martinho Lutero tem um texto muito interessante, novamente ficou muito pequeno, desculpa aí, gente. Mas eu vou ler para vocês, é um comentário que Lutero escreve sobre a epístola de Pedro. E ele fala um pouquinho sobre o que um pastor tem que fazer. E é um negócio muito interessante, porque ele está comentando esse texto que nós estamos trabalhando, né? Apacentar, cuidar do rebanho. E ele vai dizer o seguinte, não basta o pastor ensinar o que é certo. Opa, como assim? Vamos lá. Olha o que ele fala. Um pastor deve não apenas levar a pastagem. Pastagem aqui, naturalmente, é a palavra de Deus, sacramentos. Ao ensinar as ovelhas como serem verdadeiros cristãos. Mas, além disso, ele deve repelir os lobos, para que não ataquem as ovelhas e as desviem com doutrina falsa e erros, pois o diabo não descansa. Mesmo que eu pregue da maneira correta, cuide, ensine as ovelhas, esta proteção e guarda não basta para evitar que os lobos venham e desviem as ovelhas. Pois o que é edificado, se eu colocar as pedras e depois ficar observando alguém outro derrubá-las? O lobo pode certamente deixar as ovelhas terem boa pastagem. Quanto mais gordas elas forem, mais ele gosta. Mas ele não pode suportar o latido feroz dos cães. Eu não quero arriscar aqui a interpretar o que ele queria falar de cães aqui. Do latido feroz dos cães. Mas o que ele quer dizer, e claro que ele está usando aquela figura de João capítulo 10, né? Do lobo, do mercenário e do bom pastor. E o que o Lutero está nos alertando aqui, é que, como pastores, nós temos uma responsabilidade de proclamar a palavra, de ensinar a palavra, dentro daquilo que o colega Valdemar colocou na devoção de hoje, para que haja maturidade na fé da igreja. Mas junto com isso anda o alerta para os perigos à fé. E aqui, se vocês me permitem, eu vou abrir um parênteses para dizer aquilo que para mim é uma das preocupações maiores que eu tenho tido como alguém dessa igreja. E é a preocupação com os jovens. Quando eu digo preocupação com os jovens, não é porque eu estou preocupado pelo que eles estão fazendo, deixando de fazer. A preocupação amorosa com o desafio que é ser um jovem cristão hoje. Eu acho que um dos maiores desafios e tentações para os jovens, para todos nós, para todos, até para os cronologicamente mais abençoados, mas para os jovens de maneira bem especial, a tentação é o ateísmo. Vocês já se deram conta que o ateísmo, que era fora de moda, está aumentando e muito? O ateísmo, eu não estou dizendo ir para uma outra igreja, eu estou dizendo descrer em Deus, cair da fé. Porque convenhamos,
Não é fácil ser jovem cristão. Não é fácil. Para quem está na escola, para quem está na faculdade, para quem tem amigos fora. E eu acho que é importante que a gente tenha amigos fora. Eu não posso só ter amigos dentro da igreja. Senão como é que eu vou testemunhar o evangelho? Eu tenho que amar os de fora. Mas é um desafio. E aí quando Lutero lembra que o pastor, ele não apenas alimenta a ovelha, mas ele cuida para que o lobo não chegue perto, ou seja, ele alerta as ovelhas. Eu vejo que, e aí eu vou dar um exemplo, de algo que eu vejo como uma grande alegria, um grande desafio, mas que eu imagino que para muitos pastores seja um grande sofrimento, alegria, desafio, não esqueça das duas palavras, sofrimento, não fiquem só com a última, que é engajar os nossos adolescentes na instrução de confirmandos. Eu tenho notado pastores que têm lutado muito para tentar mostrar para os pais que a instrução de confirmandos, em primeiro lugar, não é um cursinho que tem formatura, mas que é algo fundamental para a vida. Agora, como é que eu vou cuidar dessas ovelhinhas queridas para que o lobo não as tome, se elas não consideram ser cuidadas? Se os pais não consideram que é importante elas serem cuidadas, que os pais não trazem essas crianças para a igreja, e eu estou falando trazer para a igreja, eu não estou falando perguntar se quer ir na igreja. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, e está tudo bem, mas eu nunca perguntei para meus filhos se eles queriam ir para a igreja, e olha que às vezes era uma batalha. Era uma batalha. Um deles dizia, eu quero com o meu amigo lá porque tem culto de noite. Não, tu vai no nosso culto, é às 9 da manhã. Que convenhamos, e de certa forma, a gente podia mudar, né? Podia ser umas 10, mas então, 10h30. Mas esse é outro assunto. Mas quando o pastor tem essa responsabilidade, e ele coloca sobre si essa carga, afinal, ele prometeu cuidar das ovelhas. Todos vocês, pastores, e eu prometemos cuidar das ovelhas. E o que eu faço quando elas não querem ser cuidadas? Quando eu não tenho apoio dos pais? Então, vocês, queridos irmãos leigos, líderes de congregações, olhem com carinho. Às vezes a palavra de um irmão leigo tem um peso muito maior que do pastor. Quando ele lembra os seus amigos, irmãos, olha, é importante que seu filho passe pela instrução de confirmandos, isso é bom para ele. Ele vai crescer na palavra de Jesus. O Pedro, quando ele fala esse texto do pastoreio, deixa eu ver como é que está meu horário aqui. O presidente me ajuda, por favor, se eu estiver indo muito longe, né? O Pedro, quando fala do pastoreio, ele qualifica esse pastoreio de 3 maneiras. E aqui é muito interessante que o Pedro, no texto dele, ele usa 3 advérbios. O que é um advérbio? Um advérbio é aquilo que dá qualidade a um verbo. Então, ele diz lá, pastoreiem, e ele diz como. É interessante que o Pedro não vai dizer o que é o pastoreio, mas como a gente pastoreia. De que maneira a gente pastoreia a igreja, vai dizer o Pedro. Ele vai dizer, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer. Veja que o Pedro, inspirado por Deus, ele nos diz para pastores que o jeito da gente pastorear não é por uma obrigação, mas de maneira espontânea, porque é assim que Deus quer. É conforme o que Deus quer. E aí eu fiquei pensando, quando li esse texto, eu lembrei imediatamente de um outro, que alguns de vocês devem estar pensando também, que é lá da 1 Coríntios 9:15, quando Paulo fala, sobre mim pesa esta obrigação. À primeira vista parece até que os 2 apóstolos estão se contradizendo, porque o Pedro diz, não por obrigação, mas espontaneamente.
E o Paulo diz, eu tenho essa obrigação. O que nós temos que entender aqui é que o apóstolo Paulo, ele olha para o seu ministério, como um ministério dado por Deus, que tem uma importância tão profunda, porque trata da vida e morte, que trata da salvação eterna de pecadores. E ele, tendo sido chamado para esse ministério e estar no ministério, ele diz, eu preciso fazer isso. Eu preciso porque Deus me colocou aqui. Pedro está falando num outro aspecto. Pedro está falando que ninguém deve ser pastor obrigado pelos outros ou por um constrangimento pessoal. Porque ele sente que moralmente ele precisa ser um pastor. Talvez porque ele tem esse sonho, talvez porque alguém tem esse sonho para ele, talvez porque ele não tenha como fazer outra coisa. Esse é o não por obrigação, porque afinal de contas, também o Novo Testamento nos fala que, em determinados textos, que exercer o ministério deve ser feito, como diz ali em Hebreus, com alegria e não gemendo. E o apóstolo Paulo mesmo diz em 1 Timóteo, que quem deseja ser pastor, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então vocês notem que, por um lado, o pastor olha para o seu chamado e diz, eu preciso fazer isso. Porque, vou contar um segredinho para vocês aqui, irmãos leigos, tá? Mas vocês não contem para ninguém, principalmente não contem para o seu pastor que está sentado do seu lado aí, pede para ele fechar o ouvido. Nem sempre o pastor está muito animado para fazer o trabalho dele. Não, talvez vocês estejam, eu estou falando de mim então. É de outras igrejas que eu estou falando, não da IELB. Tá. É da LCMS. Não traduz. Nem sempre o pastor acorda saltitante de manhã dizendo, hey, vamos lá, sou pastor, vamos trabalhar. Tem dia que pastor acorda dizendo, para mundo que eu quero descer. E aí a gente lembra do chamado da gente. A gente lembra do chamado. E diz, Cristo me colocou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uma outra coisa é que eu preciso ter gente do meu lado que me lembre disso. Mas eu ainda quero falar sobre isso mais adiante. Então, sobre mim pesa a obrigação nesse sentido, de que mesmo nos meus momentos de baixa, né, eu posso olhar para o chamado que Cristo me deu e dizer, vamos lá. Mas o Pedro vai alertar, não por obrigação, não por uma obrigação que você se coloque sobre si próprio ou que outros colocaram, mas espontaneamente, de boa vontade. E eu não preciso nem dizer aqui, né, gente, que a gente não precisa ser pastor para servir a Deus. Isso é um assunto bem delicado, né? Eu não quero entrar nele com muita profundidade aqui, porque a gente precisaria de mais tempo, mas é bom lembrar, né? Isso é bastante óbvio, eu posso servir a Deus fora do ministério, mesmo que eu tenha sido preparado para ser pastor. Só que quando a gente trata desse tipo de assunto, a gente tem que tratar ele com muita seriedade e com muita sobriedade e respeito pelas consciências. Cada pastor tem uma família, cada pastor tem necessidades, cada pastor passa por crises. Talvez tenha gente que imagina, eu vou para o seminário, vou ser pastor e aí os problemas acabaram. Alguns acabaram, você vai ser rico agora. Né? Você vai ter outros problemas. Então, não por obrigação, não é isso que Deus quer.
O Pedro diz, não por ganância, mas de boa vontade. E aqui entra novamente um assunto muito delicado, a gente tem que cuidar bastante. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Esse advérbio, que aqui é traduzido por não por ganância, ele só é usado num outro lugar ainda, quando ele fala sobre, aliás, desculpem, ele é usado somente nesse lugar aqui, nesse texto, e ele fala exatamente sobre aquela ideia de uma intenção vergonhosa de angariar recursos pessoais. Aliás, eu menti para vocês aqui, viu? Deixa eu voltar atrás. Ele é usado aqui em Tito 1, também tem lá. Lá diz assim, uma intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. É claro que o trabalhador é digno do seu salário. E pastores devem ser bem remunerados. Pastores devem ter o seu trabalho bem reconhecido. Eu sei que isso também é um assunto delicado. Eu sei que é delicado. Mas é um princípio. Eu não estou dizendo quanto o pastor tem que receber. Mas ele tem que ter a tranquilidade de poder sustentar a sua família com dignidade, sem se preocupar com o dinheiro. O dinheiro é uma dádiva, é uma bênção. Mas o amor ao dinheiro é um perigo. E é um dos grandes desafios e perigos para um pastor. Quando ele tem que cuidar do dinheiro da igreja. Que bom que a nossa igreja se preocupa em preparar liderança leiga para cuidar desse aspecto. Mas o trabalhador tem que ser bem remunerado. Não só o pastor, todo trabalhador, mas também o pastor. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Ser um dominador é aquilo que Jesus alertou já quando ele disse que não estava chamando os seus discípulos para serem senhores, mas para serem servos. Essa é uma outra tentação para o ministério. Aqui em cada uma dessas frases, o Pedro na primeira ele sempre alerta para um perigo. Então, é uma tentação a gente querer dominar. A gente querer mandar na igreja. Aliás, às vezes até as pessoas querem isso. Faz aí, pastor, faz do teu jeito. Quando é algo que não diz nem muito respeito ao trabalho pastoral propriamente dito. E nós somos humanos, nós somos tentados. Também pela busca de poder. E nós temos que estar alertas para isso. E o Pedro alerta, não como dominadores, daqueles que foram confiados, eles foram confiados para vocês. Mas sendo exemplos para o rebanho. Eu sei que essa questão de ser exemplo para o rebanho, é um negócio meio complicado, né? Porque alguém vai dizer assim, tá, mas peraí, mas todo mundo tem que ser exemplo. Afinal, ninguém está num status superior. O pastor é um cristão como qualquer outro. Então, todo mundo tem que dar exemplo. Os pais têm que dar exemplo para os filhos. Os filhos têm que dar exemplo para os pais, enfim. É verdade, mas a Escritura também nos alerta, e não só aqui, que o pastor é um exemplo. Ele é um modelo. Isso é pesado. Ser um modelo, a gente só pode pelo poder do próprio Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, Pedro está muito preocupado aqui com o pastoreio da igreja, de que maneira ele está acontecendo. Que não seja feito por uma obrigação humana, por um constrangimento, até por um medo. Que não seja para buscar recursos indevidos. Que não seja movido pelo amor ao dinheiro. E que também não seja movido pelo desejo de dominar. Mas o Pedro traz uma palavra muito bonita. Uma palavra de promessa. Ele diz: e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Meus queridos irmãos, essa é uma palavra muito bonita e confortadora que o Pedro traz para os irmãos dele, presbíteros, colegas dele de ministério, e para nós. Pedro
lembra que nós temos um Supremo Pastor. Pouco tempo atrás, nos domingos de Páscoa, nós lembramos aquele texto tão bonito, Salmo 23 e de João 10, Jesus, o nosso bom pastor. E deixa eu dizer uma outra coisa para vocês aqui. Eu sei que vocês sabem isso, mas eu me sinto na obrigação de lembrá-los. Cada pastor da igreja precisa ter o bom e supremo pastor. A gente, como pastor, deveria pregar primeiramente para a gente mesmo. Eu digo deveria porque isso não é tão fácil como falar. É fácil falar, mas não é tão fácil na prática. É importante que o pastor lembre que ele tem um pastor. E aí eu entro num outro assunto que não dá para a gente desenvolver aqui, mas acho que até vai ser falado durante a convenção ainda. Pastores precisam de pastores. O Supremo Pastor, ele vai se manifestar, e nisso nós temos a nossa confiança. Nós temos uma coroa de glória, todos os cristãos, não só os pastores, é claro que não, todos os filhos de Deus têm essa coroa de glória preparada, que jamais perde o brilho. A vida naquela nova criação, nos novos céus e nova terra, que estão sendo preparados por Deus, Ele tem tudo planejado. Aquela vida maravilhosa que nós vamos ter, a igreja triunfante. Mas já hoje, nós precisamos desse pastor. E nós hoje precisamos de pastores que reflitam o pastor para nós. Pastor precisa de pastor. Eu não quero de maneira nenhuma aqui levantar um assunto que pode ser polêmico, pode ser, enfim, fora do propósito no momento. Mas nós temos que pensar bem o que nós queremos do conselheiro distrital. Eu estou falando do conselheiro, mas talvez até não seja a pessoa. Mas eu vou pegar a figura do conselheiro. Quando ele visita os pastores, qual é o trabalho dele? Eu vou contar para vocês o que eu ouvi numa aula de um idoso pastor. Havia sido conselheiro distrital na igreja irmã dos Estados Unidos. E ele disse que quando ele era conselheiro, ele visitava os seus pastores daquele distrito, e ele dizia, ele era um sujeito muito interessante, assim, muito direto, muito franco, às vezes meio chocante. Ele dizia, a primeira coisa que eu fazia era convidar o pastor para ir dentro da igreja, a igreja dele, onde ele ministra. Eu botava um talar, e ele se ajoelhava na frente do altar, e fazia a confissão de pecados. Aquela da liturgia. Eu, pobre e miserável pecador. E aí ele disse, sabe o que eu fazia daí? Eu ia no meu colega pastor, eu não arrisco fazer isso no presidente, então vamos pegar um vice aqui, né? O presidente disse que quer. Então, com todo o respeito pelo querido presidente, ele disse, eu ia no meu colega lá, e eu fazia o sinal da cruz, tão forte, que até ficasse marcado, e dizia para ele, os teus pecados estão perdoados. Também estão. Uma vez eu estava dando um curso de pós-graduação para pastores, e a gente começava o dia com as matinas, todo dia, as matinas, a oração das matinas. E aí um colega meu, que deve estar aqui no meio, ele chegou para mim um dia e disse assim, bah, é gaúcho, né? Ele disse, bah. Como é bom ouvir a bênção. Olha só, eu não tinha nem me dado conta disso. Ele falou, como é bom ouvir a bênção. Porque todo domingo eu abençoo a congregação. Mas aqui eu posso ouvir a bênção sobre mim. Pastores precisam ser pastoreados. É assim que o Supremo Pastor, que irá se manifestar gloriosamente, desenvolve o seu pastoreio hoje, por meio de pastores.
também para o pastor. Eu não quero colocar o exemplo que aquele pastor colocou como o modelo que tem que ser seguido, não tenho autoridade para isso, mas pelo menos eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Quando a gente visita um colega pastor, vamos falar bem francamente, está só entre nós aqui, nós estamos um grupinho bem pequenininho aqui, ninguém mais, desliga a internet, né? Vamos falar sério aí, gente. Quando eu me encontro com um colega pastor, quando ele me visita, pode ser o conselheiro ou um outro, colega mais experiente, e a gente fala do trabalho, a gente tem algum momento em que a gente possa dizer um para o outro: o teu pecado está perdoado? Vamos lembrar que Jesus disse: se de alguns perdoardes, estão perdoados. E Lutero nos lembrou que essa palavra é tão verdadeira no céu quanto é na terra. Eu vou arriscar dizer mais uma coisa aqui. Afinal, eu não sou candidato a nada. É mais fácil a gente dar um tapinha nas costas e dizer: cara, não é tão mal assim, do que olhar no olho dele e dizer: teu pecado está perdoado, fica em paz. Pastores precisam de pastor. O bom pastor Jesus, que fala por meio de pastores. Por isso eu vou convidar agora nosso querido Abner nos dirija em cantar que o meu pastor é o bom Jesus. Se vocês quiserem ficar de pé, fiquem à vontade. Depois disso nós veremos as perguntas. Muito bem, esse seria o momento então para nós vermos perguntas. O pastor Joel vai nos ajudar aí, pastor? Temos alguns comentários que eu vou ler rapidamente e também fazer algumas perguntas que vieram aqui, professor. Referente ao texto citado de Lutero, onde fala do perigo da aproximação do lobo querendo atacar o rebanho, seria oportuno lembrar a tarefa dos pastores de serem atalaia, alertando os perigos do inimigo que quer destruir os alicerces da igreja.
Não tem os contatos registrados aqui, alguns não dá para saber o nome, então de alguns eu não vou ler o nome, tá bom? Aí, se o professor quiser ir, fazer algum comentário. Gostaria de fazer uma pergunta ao professor Linden sobre o pastor cuidar de si mesmo. O que poderia acontecer com um pastor que negligencia suas necessidades? Essa é uma pergunta extremamente importante, eu agradeço também o comentário anterior, muito pertinente, né? Não dá para a gente esquecer que o pastor é um ser humano que tem qualidades e que tem fragilidades. Se o pastor descuida, e aqui nós estamos falando de descuidar especialmente da sua fé, de alimentar a fé, o risco sobre ele é o mesmo risco que todo e qualquer filho de Deus tem. O talar não nos protege dos ataques do diabo. O talar nos lembra que nós estamos ali, não como a nossa pessoa, mas como servos de Cristo. Os ataques de Satanás e da própria carne são tão furiosos sobre o pastor como sobre qualquer outra pessoa. E eu vou arriscar aqui dizer uma coisa, e eu digo isso com carinho pelos meus colegas pastores, realmente com carinho. Se eu antes falei que uma tentação muito forte para nossos jovens, hoje é o ateísmo, essa também é uma tentação para pastores. Vocês talvez achem que eu estou sendo dramático demais aqui, mas é. O diabo nos pergunta, é isso mesmo? Ele pergunta a mesma coisa que perguntou lá para Eva e Adão, é isso mesmo que Deus disse? Então o pastor precisa cuidar de si mesmo. Precisamos cuidar de nossos pastores. Precisamos olhar com muita atenção para eles, se eles estão bem, de saúde, física, mental, emocional, espiritual. Eu não estou com isso diminuindo os pastores de maneira nenhuma, eu tenho certeza que eles me entendem no que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que a gente tem que cuidar, porque nós temos as mesmas fragilidades que todo cristão tem. Não imaginem que o pastor está num patamar superior de espiritualidade. O pastor é um cristão que também é atacado e tentado. Olhem com carinho pelo seu pastor. Certo. Fugiu a pergunta, professor? O principal papel de um pastor numa congregação é ser pastor de Cristo e levar o amor de Jesus a todos. Como pastorear o rebanho, sendo exemplo? Hoje vemos muitas brigas e divisões em função dessa polaridade política. Quando um pastor torna a sua posição política pessoal sobre uma determinada ideologia, isso está correto? Essa é uma pergunta importante e ela antecipa um dos aspectos que eu vou trazer para vocês já agora. Então eu vou pedir licença para o irmão ou a irmã que fez a pergunta, me permitam que eu traga isso daqui a pouquinho. Eu gostaria de desenvolver isso um pouquinho mais, pode ser? Tá bom. Certo. Nós temos uma outra pergunta que, na verdade, ele fez um tratado teológico ali, mas eu vou resumir. Uma pergunta sobre a questão do envolvimento de alguns pastores com hipnoterapia e teologia coach. Nós temos aí uma empresa de caça-níquel de São Paulo, chamada Omni, e eles fazem um curso de hipnoterapia e temos alguns pastores que fizeram esse curso e estão fazendo usando essa metodologia no seu ministério pastoral. E então ele pergunta se isso não é um perigo, abandonar a correta distinção entre lei e evangelho e a pregação do evangelho e utilizar ferramentas que ele disse ali como ferramentas coach, que visam técnicas de hipnoterapia, e se isso é uma ferramenta que pode auxiliar o ministério pastoral,
ou se isso pode prejudicar o ministério pastoral? Olha, sinceramente, eu não gosto de falar daquilo que eu não conheço. Aí eu prefiro dizer um não sei do que começar a dar um chute aqui e dizer coisas que eu não domino. Eu diria em tese o seguinte: existem muitas ciências auxiliares que ajudam o ministério. Em alguns contextos, tempos atrás e talvez ainda hoje, a psicologia era muito demonizada. Mas a gente sabe que a psicologia pode ajudar bastante. Técnicas de gerenciamento, de gestão, é uma coisa muito do mundo. Não, mas isso pode ajudar no trabalho. Então, eu desconheço, sinceramente, irmãos, eu tenho até ouvido sobre isso, mas eu acho que na pergunta já tem uma resposta. Se eu entendi bem a pergunta, um dos pontos que o pastor Joel leu, quando ele falou ali alguma coisa no sentido de que isso desvie da pregação de lei e evangelho. Se está acontecendo isso, é óbvio que está errado. Mas não tem dúvida nenhuma. E eu não estou falando disso aqui, estou falando de qualquer coisa. Qualquer técnica. E há técnicas, abre aspas, espirituais e bíblicas, que não devem ser usadas. Técnicas de manipulação, que são usadas. Eu vou dizer para vocês uma outra coisa aqui, um segredinho, só entre nós aqui. Eu falei para meus alunos ainda semana passada isso. Antes o Pedro falou não como dominadores. E eu vou dizer para vocês, pastor com curso de teologia que ele tem, se ele quiser, ele consegue dominar um rebanho. A gente não treina pastores para isso. Mas se ele quiser usar mal o que ele aprendeu, na retórica, por exemplo, ele pode fazer um ambiente todo chorar. E talvez alguém vai interpretar dizendo o Espírito Santo agiu. Bom, pode ter agido sim, claro. Mas não é pelo fato de chorar que o Espírito Santo agiu. A gente consegue fazer pessoas chorar com técnicas. Então, qualquer técnica, e eu, de novo, eu não vou falar dessa porque eu não conheço. Até gostaria de conhecer um pouco mais. Mas se ela desvia o pastor da sua função de pregar lei e evangelho, e que tudo mais seja secundário, bom, então é um problema. Mas eu estou falando em tese, eu não conheço. Professor, em conexão com o senhor falou aqui sobre a questão da oratória, teve uma pergunta assim: seria a habilidade da comunicação uma das principais características que se espera de um pastor? Estou com o meu alarme dizendo que eu tenho 15 minutos ainda. É claro que é bom, eu espero, como todo mundo aqui espera, ter um pastor eloquente, não é verdade? A gente quer que o pastor fale bonito, a gente quer que aquele pastor fale bonito, daí no fim a gente fala, mas que culto bonito, que sermão bonito. Eu não gosto de coisa feia, por isso eu casei com a minha mulher. Ela pode estar ouvindo. Ele quer se recuperar da primeira parte da palestra, né? Isso. É claro, gente, que é importante. O pastor é treinado nas aulas de homilética, né, a pregar. E eu sei que agora, no último ano, o professor de homilética estava desafiando nossos alunos que, de fato, fossem pregar sem o papel. Sem o papel. O que é um grande desafio. Quem prega aí sabe. Não é tão fácil assim. E é bom, sim, é bom, mas há qualidades diferentes. Tem gente que por natureza, sabe, ou talvez até por um treinamento anterior, num outro trabalho, ele tem uma habilidade muito grande de falar em público, e de se comunicar, e ser agradável na fala. Outros têm mais dificuldade. E aí é que a gente precisa sempre, de novo, como igreja, fazer aquela pergunta inicial: o que eu espero do meu pastor? Eu quero que ele tenha uma boa retórica? Eu quero. Mas é isso absolutamente fundamental? Não. Se ele pregar o evangelho com clareza, que ele se torne compreensível, é claro. Ele não pode falar em aramaico no culto, senão eu não vou entender. Ele tem que falar uma linguagem que eu entenda. Então ele tem que se esmerar em preparar bem a sua mensagem para poder comunicar bem. Agora,
O fundamental é que o conteúdo dessa mensagem seja o conteúdo de lei e evangelho. E isso eu dei o exemplo antes de meus pastores, eu posso dizer com toda tranquilidade. Eles são muito diferentes entre si, mas todos eles foram excelentes e são, e é atualmente meu pastor, excelentes pregadores. Mas são diferentes entre si. Teve também uma pergunta que, no meu entender, ela está mais relacionada com a direção do seminário, e nós vamos ter um relatório do SEC que eu vou encaminhar essa pergunta para o senhor. Se eu puder respondê-la no seu relatório do SEC depois, eu acho que é mais pertinente. O que estamos perdendo ao usarmos praticamente somente a confissão de pecados pública no culto e não usarmos quase nunca a confissão e a absolvição particular, tanto entre pastores quanto pastores e membros? Olha, ótima pergunta. Nós tivemos alguns alunos, e eu acredito que aqui estão como pastores agora, que até trabalharam no seu trabalho de conclusão de curso sobre a confissão particular, confissão e absolvição particular. Isso é bem luterano, viu, gente? Isso não é católico. Aliás, é católico, né? Católico no sentido de geral, né? De toda a igreja. Os luteranos confessam nas suas confissões luteranas que não devemos abandonar a absolvição particular. Não com o desejo de que todo mundo conte todos os seus pecados, mas que ouçam o evangelho dirigido diretamente a si. Eu vejo isso de fato como um problema. Nós abandonamos isso na prática. Eu sei que em alguns lugares se mantém, que bom, mas talvez em termos gerais tenhamos abandonado. Quando o pastor é procurado para aconselhamento, eu vou arriscar dizer mais uma coisa aqui, estou arriscando bastante hoje, né? Mas vocês são compreensivos comigo. Quando o pastor é procurado para aconselhamento, pastor, eu preciso de um conselho. Sabe o que normalmente a pessoa precisa? Ela precisa que o pastor ouça a sua confissão de pecado e absolva. Não é sempre, não estou dizendo que é sempre. Mas eu tenho a impressão que muito daquilo que incomoda a gente como membro da igreja, que precisa falar com o pastor, não está precisando de um tapinha nas costas ou de um bom conselho do que eu devo fazer a partir de agora. Mas eu preciso ouvir a palavra de Jesus dita para mim, pela boca do meu pastor. Fica em paz, o teu pecado está perdoado. Aquele pastor que eu mencionei antes, eu estou tentando demais aqui lembrar do nome dele, eu não tinha anotado aqui. Aí sabe como é que é, cronologicamente abençoados, às vezes a gente vai esquecendo, né? Mas daqui a pouco eu lembro. Mas ele dizia, depois que eu, dentro da igreja, absolvo o meu colega pastor, a gente vai lá para o gabinete e trata do trabalho. E aí sim, a gente fala de aconselhamento, de orientação. Então, de fato, essa pergunta é muito importante, né? Nós deveríamos repensar, e até eu quero convidar aqui colegas que tenham feito já um trabalho de conclusão sobre a confissão particular, que em algum momento possam até comentar alguma coisa sobre isso. Eles são muito mais capazes para falar disso do que eu. Tivemos na verdade não foram perguntas, mas alguns comentários sobre a questão do pastor pregar e não agir de acordo com a pregação, falar de questão de testemunho, de vida, do pastor desconectada da sua pregação, algumas coisas nesse sentido. Que vieram para nós aqui só para registro. E também nós tivemos 3 perguntas que a gente pode resumir assim, a questão do uso dos termos bíblicos, presbítero, apóstolo, pastor. E então uma pergunta que diz, poderíamos dizer que todo pastor é um presbítero, mas não necessariamente todo presbítero é um pastor, e por que nós não utilizamos essas nomenclaturas, sendo que elas são termos bíblicos? Sim, aliás, não. Nem. Sim para a primeira parte, não para a outra. Todo pastor é presbítero, mas nem todo presbítero é pastor. Não, se nós usarmos o termo presbítero no sentido bíblico, todo presbítero é pastor. A menos que a gente designe com o termo presbítero alguma outra realidade. Por exemplo, se eu chamar a diretoria da congregação de presbitério. Só que aí eu tenho que tomar um cuidado. Quando aparece no Novo Testamento presbitério, quando ele fala da ordenação, ele não está falando da diretoria da congregação, ele está falando dos pastores. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando usa um conceito que hoje se tornou relativo a uma realidade e que no Novo Testamento era relativo a outra. Aí pode acontecer aquele negócio da gente usar o sentido de hoje e colocar para dentro do Novo Testamento, isso é um perigo. Então o presbítero e pastor é o mesmo. Agora, nós optamos
com o tempo, e me parece que a maioria das igrejas cristãs, mesmo a igreja católica, também utiliza muito o termo pastor, e me parece que ele é tão usado exatamente pelo fato de refletir que Jesus é o nosso supremo pastor e que chama pastores para que em seu nome anunciem o evangelho. Então o nome pastor é muito bom. Se nós quisermos chamar de presbítero, o colega Jonathan Ferreira, que está por aí, ele até tem uma sugestão muito interessante em que a gente repense o uso da palavra diácono. Mas aí eu vou deixar para ele, uma hora dessa, conversar com a CTRE sobre isso. Mas o termo pastor é um termo bíblico, né, e é um termo bom, e é um termo consagrado entre nós, não há por que mudar, né, e é um termo bonito, porque ele lembra esse trabalho de cuidado, de pastoreio do rebanho. Falou-se aqui também da questão de profissão, do trabalho do pastor, o pastor como profissional, e aí veio uma pergunta interessante nesse sentido, professor: o que responder para pessoas de dentro da igreja que dizem que ser pastor é como qualquer outro trabalho? Aí há uma crítica com relação ao academicismo na formação teológica da igreja, e daí que estamos formando profissionais e não pastores que cuidam do rebanho, e também há pessoas que tentam gerenciar a igreja como uma empresa, e então a partir daí dizem que o trabalho do pastor é um trabalho como qualquer outro. Essa é uma questão bastante complexa, né? E eu acho que exigiria bastante para a gente conversar sobre isso. É óbvio, né, que se o pastor ele se entende como um acadêmico, simplesmente, é um problema. Agora, quando eu vou num médico, eu não espero que o médico diga para mim assim, ó, tem um trequinho aí no teu corpo que não está funcionando, eu vou te dar um troço aqui para tu beber, tá? Eu não sei bem o nome disso, mas eu vou te dar aqui, então toma isso aqui algumas vezes por dia, sei lá quantas. Eu não volto nesse médico. Eu exijo que o meu médico tenha conhecimento. O pastor é um médico. Ele tem que ter conhecimento. O seminário tem que formar bem o pastor. E eu vou dizer uma outra coisa ousada para vocês aqui, e não precisam concordar comigo. O seminário tem que ensinar basicamente a teoria. A prática a gente aprende na prática. É claro que o seminário tem cursos diretamente voltados para a prática, tem prática pastoral, todos os alunos vão em congregações, atuam em entidades. Mas isso eles vão fazer a vida inteira. No seminário eles têm que ter uma formação sólida teológica. Um pastor pode ligar para mim, e acontece isso de vez em quando, eu sei que acontece com meus colegas, e diz assim, olha, eu tenho um casal lá na congregação que está passando por isso, eu não sei bem como lidar. É um caso bem específico, aí a gente tenta ajudar o pastor, né? A maioria das vezes ele já sabe a resposta, melhor do que a gente. Agora, eu não posso esperar, e eu não devo esperar que um pastor me ligue e diga, escuta, qual é a base bíblica para dizer que o batismo salva? Não, ele tem que saber isso. Então, se eu chamar de acadêmico um bom preparo, sim, tem que ser acadêmico. Agora, se isso vai torná-lo um profissional da religião, que vai tratar a coisa como um negócio, está errado. Ele vai pastorear o rebanho, ele vai alimentar o rebanho, mas ele não vai alimentar com lixo, ele vai alimentar com filé mignon, que é o evangelho. E por isso ele tem que estar bem preparado. Agora, se um pastor está se desviando disso, está errado. Não pode. Ele é pastor. Oi. Com relação à ideia de que o trabalho do pastor é um trabalho como qualquer outro. Sim. Vamos dizer assim, gente, olhando do ponto de vista das vocações que Deus nos dá, o trabalho do pastor não é o trabalho que torna alguém num ranking superior de espiritualidade. Ou seja, aquela pessoa que é um bom agricultor, que é um bom bancário, que é um bom político, que é um bom professor na escola, enfim, que é um bom comerciante, ele tem uma vocação divina. Deus o chamou para aquilo, e Deus chamou o pastor para ser pastor. Então, do ponto de vista da vocação dada por Deus, é tão verdade como qualquer outra, que é um chamado de Deus. Agora, o pastor lida com algo que trata da eternidade. O pastor lida com algo que ele, como instrumento, atua para que pessoas vivam eternamente. Nenhuma outra profissão faz isso, nenhum outro trabalho faz isso. E nem é o propósito. Então,
como vocação divina, é tão vocação como outra, que é feita por cristãos. E que bom que a gente tem cristãos atuando nas mais diversas áreas. Agora, ele lida com algo que é para a eternidade. Então, nesse sentido, é diferente, claro. Lembro que o pastor Benjamin dizia, né, que se a gente quer confiar o nosso corpo para um médico que foi bem preparado e que cuida bem do nosso corpo, né, que é passageiro aqui, que é perene, a gente que tem tempo de vencimento, né? Quanto mais nós temos que cuidar daquele, escolher bem e cuidar bem daquele que alimenta a nossa alma para a eternidade, né? Daquele que cuida dos assuntos para a eternidade, mais ou menos nesse sentido que o BJ falava. Quando falou de absolvição, teve duas perguntas, uma que falou se é correto o pastor dizer assim, está perdoado o seu pecado, mas você precisa mudar as suas atitudes, fazer diferente do que está fazendo, senão eles não são perdoados. E na mesma conexão do perdão aí, a questão é possível comentar sobre o desafio de reter, isto é, de dizer, seus pecados não estão perdoados. Então, na primeira é a questão de condicionar o perdão, e aqui é dizer que não estão perdoados. Bom, pessoal, foi muito bom falar com vocês hoje de manhã. Isso é um caminhão de coisa que estão jogando aqui para cima, né? Mas assim, perdão é incondicional. O perdão não é condicionado. O perdão é graça. É graça de Deus. E ele só não é dado se alguém o rejeita. E diz, não quero, não me arrependo, não quero saber disso. Aí entra o reter o pecado, reter o perdão. O que significa reter o perdão? É dizer claramente para o pecador, se você não se arrepende, você está condenado. Isso é reter o perdão. Reter o perdão não é dizer para alguém, de jeito nenhum tu vai ter perdão alguma vez. Eu seguro aqui, retive. Não, reter o perdão é pregar a lei. É dizer para aquele que não quer se arrepender, enquanto não se arrepender, que ele está condenado. Não é dizer para ele, precisamos tanto de ti na igreja, tu és tão importante para nós, que pessoa querida que tu és. Não, isso é um falso evangelho. Isso é um elogio barato. O que um pecador que não quer se arrepender precisa ouvir é, o teu pecado te condena. Então, nesse sentido, irmãos, não se condiciona o perdão de pecados. E assim, é claro que nós, ao perdoar o pecado, nós damos condições a esse pecador, pelo poder do Espírito Santo, no perdão dos pecados, que ele viva uma nova vida. Só que Lutero disse que nós diariamente temos que afogar o velho homem, diariamente. E um dos meus ex-alunos, muito queridos, deve estar aqui no meio, ele um dia numa mensagem ele disse, Lutero falou que a gente tem que afogar o velho homem, só tem um detalhe, ele nada muito bem e usa boias. Isso. Daí depois teve algumas outras que foram comentários e também algumas perguntas que estão um pouco desconexa do tema, que a gente acabou não selecionando aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelas ótimas perguntas e, havendo dúvida, perguntem para o seu pastor aí do lado que ele vai responder melhor. Muito bem, professor Gerson. Oi? Eu não tive o privilégio de ser aluno do professor Gerson, mas tive o privilégio de ser ovelha do rebanho dele, enquanto estudante de seminário, pertencia à congregação de Interlagos, e sempre era uma grande alegria poder ir ao culto, ouvir as mensagens do professor Gerson. Então eu quero agora dar a oportunidade de vocês que foram alunos dele, se vingarem dele, vocês vão dar uma nota para ele, tá? Quem concorda que a palestra merece uma nota 10, você coloca de pé e ajuda a gente a dar uma calorosa salva de palmas de pé para o nosso professor, tá bom? Olha aí, professor. Muito bem, podem sentar-se. E como toda bela apresentação tem aquele bis, né? Agora nós vamos dar a oportunidade para fazer o grande finale. Fique à vontade, professor. Obrigado, presidente. Obrigado. Assim, eu gostaria de...
isso aqui eu usaria mais um tempo ainda, mas eu sei que a gente está avançado no horário, então eu vou ser bastante sucinto, mas eu tenho que dizer ainda uma coisa para vocês, pelo menos mais uma. Eu separei aqui alguns pontos que eu julgo assim, pensando em voz alta, pensando na nossa igreja, né? Sobre o ministério. E eu anotei alguns. Primeiro que é uma alegria ser pastor. Acho que a gente não pode esquecer disso. Ser pastor tem cruz? Tem, mas é uma grande alegria. A gente lida com algo maravilhoso, que é a igreja de Deus. É bom lembrar sempre que o meu ministério não é meu. A gente fala, né, o meu ministério, a minha congregação, e eu acho que tem até uma maneira carinhosa de dizer a congregação na qual eu estou ligado. Mas é bom lembrar que não é meu, o ministério é de Cristo, e Cristo entregou à igreja. Sobre o chamado do pastor, chamado divino, isso aqui daria muito pano para a manga, mas nós ano passado nos concílios estudamos esse ponto, e o chamado é divino porque foi instituído por Deus o ministério, é por isso. O chamado não é divino no sentido de que o pastor pegue um pedaço de papel e diga, aqui eu fico, ninguém me tira. Não é para isso. O chamado é para lembrar o pastor que ele tem, da parte de Cristo, o direito de pregar o evangelho. Como disse o meu querido pastor Eugênio Daunheimer, uma vez numa reunião de diretoria, quando a diretoria perguntou quais são os direitos do pastor, e ele falou, o meu direito, que ninguém tira, é pregar o evangelho como Cristo o ordenou. Esse é o meu direito, o resto é tudo detalhe. O Pedro, ele fala para a igreja, e aqui seria um outro ponto para a gente desenvolver, mas fica para outro momento. Ele não fala para uma congregação, ele fala para a igreja toda. Acho que às vezes a gente tem que lembrar que a gente devia derrubar um pouquinho as cercas congregacionais e lembrar que nós somos uma igreja. E de fato viver como uma igreja. E para os pastores eu queria dizer o seguinte, lembra que a sua congregação é o rebanho de Jesus. Em primeiro lugar, congregados não são iguais, viu? Alguns são umas ovelhinhas muito queridas, né? Que vão atrás e fazem tudo bonitinho, não simplesmente seguindo o pastor, mas seguindo a palavra de Cristo. Mas alguns são os cabritinhos. Tem uns caras que parece que não querem ir para o céu, viu? Que o pastor tem que meio que empurrar os caras. Tenham paciência com eles. Eles são diferentes. Nem todo mundo é igual. Aqui não vai dar tempo, né? Mas eu não preciso nem dizer que manifestações em redes sociais podem ser um grande tiro no pé, como diria o meu querido amigo Valdemar. Um grande tiro no pé. Você é pastor dos caras daquele lado e dos caras daquele lado também. E se você se manifesta deste lado, você perde a confiança daquele lado. Eu tenho a impressão que na nossa igreja, eu vou arriscar mais uma vez, presidente, a gente tem mais facilidade para ir para um lado. E muito facilmente demoniza outro lado. Eu posso ter a minha opinião pessoal sobre isso, mas como pastor eu não posso ter. E não posso manifestar. Porque eu sou pastor de todos. E eles têm que confiar em mim. A sua congregação já existia quando você chegou, viu? Não chega lá para mudar tudo. Dá um tempo. E aos leigos, pastores também não são iguais, já falamos sobre isso hoje. Seu pastor tem qualidades e também tem limitações. O seu pastor não é super-homem. Eu acho que vocês pensam que é, mas eu também acho que meus pastores eram, mas eles tinham limitações. O seu pastor tem uma família. Dá uma olhadinha na família do pastor de vez em quando. E incentive o seu pastor para que ele continue se aprimorando no ministério. Incentive o seu pastor para que ele continue estudando e se preparando. E aí, para terminar, de verdade, na perspectiva do ministério sob o Supremo Pastor, eu quero dizer que é uma bênção ter um pastor. O pastor Benjamin, que foi citado há pouco, ele sempre dizia isso. Você tem um pastor na sua congregação, você tem uma bênção que Deus colocou lá. É um dom, conforme ouvimos na devoção de hoje. Que bênção é ser um pastor. É uma bênção ser pastor. Mas sabe qual é a bênção maior de todos nós aqui hoje? É a bênção que tiveram os discípulos de Jesus quando voltaram do estágio de teologia. E como bons estagiários voltando ao seminário de Jesus, disseram, mestre, como foi bom, a gente falava e os diabos fugiam. E Jesus, imagino eu, com um sorriso paternal nos lábios, disse, eu sei, estava lá, eu mesmo estava afastando os demônios, mas se alegrem, não porque os demônios se submetem,
mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém.